Olá, pessoal. Vamos responder mais uma questão de raciocínio lógico. Hoje eu trouxe para vocês uma questão que vai cobrar o conhecimento sobre princípios da contagem, tá? Mas antes de resolver a questão, eu sempre gosto de fazer uma revisão, uma breve revisão, tá? Sobre o princípio da contagem, são dois os princípios de contagem, tá, pessoal? Da contagem. É o princípio aditivo da contagem e tem o princípio fundamental da contagem. Na verdade, o que mais cai nas provas é o princípio fundamental da contagem, tá? Mas não poderia deixar de falar também do princípio aditivo da contagem. E só lembrando, pessoal, que para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Pará, esse é o item 5 do seu edital em relação ao programa de raciocínio lógico, tá? Você pode observar que lá está escrito princípios da contagem e probabilidade, tá? Então, hoje eu trouxe uma questão da mesma banca que vai fazer a sua prova, que é o IADES, tá? Também lembrando que a prova de 2016 do Pará foi a última prova que houve para a Polícia Militar. Mas, no entanto, a fundação era a Fundesp, tá? Então, a FADESP, aliás. Então, não posso trazer questões dessa banca porque são bancas diferentes, tá? Então, eu vou trazer questões da banca que vai fazer o concurso e para o mesmo cargo, certo? E hoje a gente vai lembrar aqui um pouquinho do princípio dos princípios da contagem, tá? E vamos falar primeiramente aqui do princípio aditivo da contagem. O princípio aditivo é o método mais simples, no qual você tem dois conjuntos disjuntos. Disjuntos, pessoal, significa que eles não têm elementos em comum, ou seja, a intersecção entre eles dois, vamos representar esse conjunto aqui por A e esse aqui por B, tá? Então, a intersecção de A e B é igual a um conjunto vazio, eles não se tocam, não tem elemento comum, tá? E a união desses dois conjuntos disjuntos é a soma dos seus elementos, M mais N. Aqui eu tenho o conjunto A com N elementos e o conjunto B com M elementos, tá? Então, a união entre eles é a soma e a intersecção é um conjunto vazio. Então, é muito simples a aplicação, dificilmente cai em prova, tá? Mas, como o princípio da contagem, os princípios da contagem abrangem dois tipos de princípio, eu não poderia falar só do princípio fundamental, tá bom? Aqui eu coloquei uma aplicação também, através de um exemplo, né? Numa sala há 2 homens e 3 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um homem ou uma mulher? Aí aqui está o conjunto das mulheres, né? Mulher 1, mulher 2 e 3 homens. Como já está exemplificado aqui, é só somar 2 mulheres e 3 homens. Por quê que eu somo? Porque os elementos são disjuntos, os conjuntos são disjuntos, eles não têm intersecção. A intersecção entre eles é um conjunto vazio, tá? Então, sempre que você se deparar com esse tipo de questão, você pode ter certeza que isso aqui se trata do princípio aditivo da contagem e que você vai somar, tá? Diferentemente do princípio fundamental da contagem, que nós vamos ver em seguida. Tá, agora nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, tá? Vamos representar por PFC. Sempre que você vê essa sigla, você lembra que nós estamos falando do princípio fundamental da contagem, tá? Esse princípio também é conhecido pelo princípio da multiplicação, tá? Aí o que é que diz esse princípio? Sejam 2 acontecimentos, A e B. Se A pode acontecer de maneiras distintas, para cada uma das maneiras distintas, outro acontecimento B pode ocorrer de N maneiras distintas também. Então, o número de possibilidades de ocorrer o acontecimento A, seguido da ocorrência do acontecimento B, é igual a M vezes N. Observem que aqui já é diferente. Por isso, esse princípio fundamental da contagem é também chamado de princípio da multiplicação. E vejam aqui a diferença. Numa sala há 2 mulheres e 3 homens. De quantos modos diferentes podemos selecionar um casal? Aqui você não vai somar, tá, pessoal? Veja que ele quer um casal. E um casal é um homem e uma mulher, certo? Tá. Então, vamos ver. Eu tenho
quantas maneiras diferentes eu tenho de escolher uma mulher para formar um casal com um dos homens? Eu tenho duas maneiras diferentes, que eu tenho duas mulheres. E quantas maneiras diferentes eu tenho em relação aos homens de formar um casal com essa mulher que eu escolhi? 3, porque existem 3 homens, tá? Mas vamos representar isso aí de uma forma, como é que eu vou te dizer, mais detalhada. E depois a gente vai aplicar o princípio fundamental da contagem sem que você precise fazer esse detalhamento na prova, tá? Vamos ver como que seria isso. Vamos ver o raciocínio, tá? Eu tenho aqui, vamos desenhar aqui as possibilidades de formar casal com 2 mulheres, com um conjunto de 2 mulheres e um conjunto de 3 homens, com 3 homens. Eu vou fazer o seguinte, com a mulher número 1, M1, eu posso formar casal M1 com homem 1, tá? Com H1, M1 ainda com H2, que é com o segundo homem, tá? E o M1, aqui é 1, pessoal, que esse 1 meu é meio complicado, com H3, tá? Ou seja, essa mulher eu posso formar casal, aqui ela pode escolher o H1, pode escolher o H2, que é o homem 2, e pode escolher o terceiro homem, tá? Isso só o caso da mulher da número 1, tá? A mulher número 1. Agora vamos ver a mulher número 2, tá? Aí ela pode também formar casal com H1, pode formar casal com H2, tá? E pode formar casal com H3. Aqui é a mulher 2 e a mulher 2. Então, vamos contar quantas maneiras, ó. 1, 2, 3 maneiras, 4 maneiras, 5, 6 maneiras diferentes de 2 mulheres e 3 homens formarem um casal, certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, vejam que a ocorrência de A, seja 2 elementos A e B, a A pode acontecer de maneiras distintas para cada uma das maneiras distintas do outro elemento de B também acontecer, tá? Porque para eu formar um casal, eu vou precisar tanto da mulher como do homem, tá? E eu tenho aqui 2 mulheres no primeiro conjunto e 3 no segundo, tá? 2 homens e 3 homens no segundo conjunto. Então, aplicando o princípio fundamental da contagem, eu vou ter o que, pessoal? Quantos elementos eu tenho no conjunto das mulheres? 2. Quantos elementos eu tenho no conjunto dos homens? 3. 2 vezes 3, 6. Ou seja, não vai precisar você fazer todo esse detalhamento aqui. Isso aqui é só para você entender o raciocínio, tá? Então, é diferente do princípio aditivo da contagem, que lá você soma, porque lá o conjunto é disjunto, não tem elemento em comum. Aqui você observa que tem elemento em comum, em cada conjunto vai ter um homem e uma mulher, então vai ter elemento comum tanto do conjunto A, do conjunto aqui de mulheres, vamos chamar de A, tá? E do conjunto B aqui dos homens, tá bom? Então, é isso. Agora a gente vai responder a questão propriamente dita, tá? Essa questão é uma questão foi prova da Polícia Militar do Distrito de Brasília, tá? De 2018, e foi feita pela banca IAS, tá? Que é a mesma banca que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Pará, tá? Vejam como essa banca cobra o princípio da contagem na prova, tá? Como que caiu na prova esse item. A questão diz o seguinte: o uniforme para atividades físicas de determinado batalhão é composto por tênis, camiseta e calção. Na última encomenda foram solicitados tênis em 3 cores diferentes, camiseta em 4 cores diferentes e calções em 5 cores diferentes. 2 uniformes são considerados iguais quando tiverem os respectivos tênis, camiseta e calções na mesma cor. Com base nessa situação hipotética, quantos uniformes diferentes podem ser montados para esse batalhão? Vejam que aqui vocês têm a noção de que é o princípio fundamental da contagem. Você tem aqui um conjunto, vou tentar representar aqui por tênis. Então, vamos representar aqui o conjunto tênis.
né? Tênis tem 3 cores, vamos chamar de cor 1, cor 2 e cor 3, tá? Esse aqui é o conjunto de tênis. E temos o conjunto de camisetas que tem 4 cores. Cor 1, cor 2, cor 3, cor 4. Vamos chamar assim, tá? Aqui é o conjunto das camisetas. O conjunto dos calções, né? Que tem 5 cores, tá? Então, vamos representar aqui. Cor 1, cor 2, cor 3, cor 4 e a cor 5, tá? Esse aqui é o conjunto dos calções, tá? Calções. Quantos uniformes diferentes podem ser montados para esse batalhão? Ele fala o seguinte: 2 uniformes são considerados iguais quando tiver respectivamente tênis e camiseta e calções da mesma cor. Vocês já viram anteriormente, se trata aqui do princípio fundamental da contagem e não do princípio aditivo da contagem, porque aqui existem elementos comuns. Vocês observem que vocês vão formar um uniforme com um tênis, uma camiseta e um calção, tá? Então, nesse conjunto tem elementos comuns dos 3 conjuntos, tá? Então, se trata aqui do princípio fundamental da contagem, tá? Da contagem. Então, como vocês sabem que é M vezes N, pessoal, você tem aqui 3 cores, né, de tênis. Aqui você tem 4 cores de camisetas, né? E aqui você tem 5 cores de calções. Então, você vai multiplicar. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60, tá? Porque o raciocínio é aquele mesmo que eu expliquei agora há pouco. Você vai pegar, por exemplo, se você fosse fazer manualmente, você ia pegar o tênis da cor 1 e aí ia fazer par com tênis da cor 1, com a camiseta da cor 1, com o calção da cor 1. Aí depois ia pegar esse mesmo tênis, combinar com a camiseta de cor 2, com o calção da cor 2. Ia pegar esse mesmo tênis e ia combinando. E quando você for somar as possibilidades, você com certeza ia encontrar 60. Mas se você tem a noção, você tem o conhecimento do como funciona, de qual é a regra do princípio fundamental da contagem, e consegue definir que se trata de um princípio fundamental da contagem, é fácil porque o princípio fundamental da contagem, ele é o princípio da multiplicação. Então, você vai só multiplicar essas possibilidades, entendeu? Então, como eu tenho 3 cores para tênis, 4 cores para camiseta e 5 cores para calções, você vai multiplicar. 3 vezes 4 vezes 5 vai dar 60. Que na prova você não vai fazer todas essas combinações, tá? É preciso que você saiba a diferença entre o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar, do princípio aditivo de contagem. Há muitas pessoas que erram porque ao invés de multiplicar, elas somam. Existe essa diferença, tá, pessoal? Então, essa é a questão que eu trouxe hoje para vocês. Eu vou estar trazendo, como eu prometi, várias questões que, de acordo com o edital aí da Polícia Militar, mas também que atende a outros concursos, tá? Mas eu vou dar prioridade para a Polícia Militar, porque é o concurso que já acabou de sair o edital, tá bom? E eu peço vocês que me acompanham no YouTube que compartilhem, dê um joinha no canal, se inscreva no canal, me ajuda a encontrar esse público aí que estuda para estuda para concurso público, pessoal, raciocínio lógico, tá? E para você que me acompanha no Instagram também, curte, compartilha, e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo.